Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 26 de março de 2021. Então, observando bem aí, os acumulados, ainda infelizmente não saiu o acumulado para o dia 25. A gente tem o mesmo parâmetro que a gente observou ontem, as chuvas realmente elas mais concentradas aqui na região sul do país, principalmente pelo avanço de um sistema frontal que trouxe consigo uma frente fria e concentrou as chuvas entre os dias 22, 23 e 24. Essa porção aqui, mais central do país, devido à atuação do sistema de alta pressão, apresentou o tempo seco bem definido nesses últimos 3 dias, e também o que a gente observou claramente foi a elevação da temperatura devido à atuação desse sistema de alta pressão, porque você tem um céu mais claro, entra mais radiação solar, você aquece mais o solo e também você tem aí o que a gente chama de diminuição da umidade do ar nessa região e traz aquela sensação térmica de um calor bem maior do que realmente está acontecendo. Então esse sistema de alta pressão ele ficou bem definido, a gente já tinha falado dele em outras conversas anteriormente. Então, quando a gente nota aqui, a região mais centro-norte do país apresentando umas chuvas bem definidas, como também aqui essa porção mais ao norte da região nordeste e também aqui entre Sergipe e Alagoas. Então, voltou a chover na costa leste do nordeste e também aí em parte da costa norte, principalmente pela atuação das ondas de leste, mais ao norte aí do nordeste, e as perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste, que pega bem aí essa faixa da costa leste do nordeste, que vai desde ali um pouco, ao norte do Recôncavo Baiano, até aproximadamente a região leste do Rio Grande do Norte. Então acompanhar para ver se esse padrão vai continuar. Olhando bem agora o que o modelo Cosmo do IMET está prevendo para os próximos 7 dias, vemos aqui que essa região mais central do país deve continuar apresentando o sistema de alta pressão, deve atuar sobre toda essa região. Temos que as chuvas elas devem voltar a acontecer na região sul do país pela entrada de um novo sistema frontal. Porém, esse sistema frontal ele tem uma componente mais zonal, que é o componente de oeste para leste. E com isso, como essa componente ela é um pouco mais forte, ele acaba desviando e não entra bem sobre o continente. O sistema de alta pressão ajuda a manter ele aqui viajando ao redor aí do Atlântico Sul. Então, esse sistema frontal ele deve realmente passar mais pelo oceano e interagir principalmente com a região da costa leste entre os estados da região sul e os estados da região sudeste do país, chegando a atingir ali um pouco ainda o sul da Bahia, mas não nada tão significativo. A Zecita ela está aqui, ela desceu mais um pouco, antes a gente viu que ela estava um pouco mais acima, agora ela volta a descer, principalmente devido ao aquecimento aqui do Oceano Atlântico. E ela começa a interagir novamente sobre essa região da costa norte do Nordeste brasileiro, como também aqui ajuda a trazer convecção para a região norte do país. Então o Atlântico ele voltou a ficar mais aquecido na região mais ao sul. Tem o que a gente chama de dipolo do Atlântico. O que é isso? É uma diferença de temperatura que existe naturalmente entre o Atlântico Norte, nessa porção mais ao sul do Atlântico Norte, próximo à linha do Equador, e a porção mais ao norte do Atlântico Sul, também próximo à linha do Equador.
Então, quando o Atlântico Norte nessa região está mais aquecida, a zecita ela tem uma tendência a se manter mais próximo desse aquecimento. Então, ela tem um deslocamento e se mantém mais ao norte com a sua posição original. Já quando o Atlântico Sul ele fica mais aquecido do que o Atlântico, essa porção do Atlântico Norte, o que é que acontece? A zecita ela tem um deslocamento e começa a se posicionar mais ao sul da sua posição normal, né, da sua posição climatológica. Então, hoje o que está acontecendo é que essa região aqui, mais próximo da costa, né, do Nordeste, costa leste-nordeste, principalmente aí costa do Rio Grande do Norte, costa do Ceará, ele está mais aquecido. Com isso, a zecita ela se deslocou e está localizada mais um pouco sobre a região do Maranhão, Piauí e pegando bem também a região do Ceará e parte aí da costa norte do Rio Grande do Norte. Então acompanhar para ver qual vai ser essa componente e vocês podem também procurar uma coisa chamada célula de Hadley, que vocês vão entender melhor como é que funciona esse posicionamento das zecites, tanto do lado do aquecimento oceânico do Oceano Atlântico, né, com o dipolo do Atlântico, como a componente atmosférica, que seria o ramo ascendente, a zecite é um ramo ascendente da célula de Hadley. Então, vocês pesquisando, vocês conseguem encontrar facilmente aí na internet. Com isso, a gente tem, né, esse posicionamento e, ao que tudo indica, lá para o dia 26 a gente já não tem alta pressão atuando bem sobre a região aqui mais central do país, né? A gente tinha ontem um núcleo mais bem formado, hoje a gente já não tem um núcleo bem formado desse sistema de alta pressão. Com isso, a atmosfera fica um pouco mais livre e os sistemas conseguem avançar e trazer aqui uma possibilidade de formação ou organização de chuvas mais na região centro-norte do país. Então, ao que tudo indica, a região centro-norte continua chovendo e a região mais ao sul, né, central do país, mais ao sul também, o tempo seco deve prevalecer ao longo dos próximos dias. Mas claro que essa alta ela ainda não está muito intensa. Então é por isso que a gente ainda observa uma chuva ocorrendo na região sul, porque ela não está intensa, então ela está pegando mais médios níveis e altos níveis da atmosfera. Em baixos níveis a gente já não vê tanto essa componente forte dessa alta pressão. Com isso, você tem o sistema frontal, ele consegue avançar, né, ao longo aí do país. Quando ele chega embaixo dessa alta, as nuvens não conseguem desenvolver tanto, você tem uma chuva, mas a chuva não tão significativa. Observando que o modelo GFS mostra na questão da pressão atmosférica em baixos níveis, a gente vê que realmente em alguns momentos a pressão está mais baixa, em alguns momentos a pressão está mais alta, principalmente aqui sobre a região do Atlântico. Então o sistema frontal ele não consegue avançar tanto e mantém aí um pouco as chuvas na região sul e a porção mais central do país um pouco mais seco do que as regiões em volta. E quando a gente olha agora a altura geopotencial, o que nós notamos claramente é que aparentemente no início do mês de abril a gente não observa um geopotencial bem definido que pode caracterizar aí um bloqueio atmosférico, seria aí um geopotencial acima de 590. Em outros modelos, esse geopotencial vem com a numeração de 5.900. Então, o que nós vemos é que a gente tem a atuação desse sistema de alta pressão ao longo desses próximos dias, né, pelo menos esses próximos 10 dias, porém ele já não está tão intenso como deveria estar se fosse um bloqueio atmosférico padrão. Então, a gente tem essa alta pressão, atrapalha chuvas, mas ao longo dos próximos dias a gente deve observar uma recessão, né, uma diminuição dessa alta pressão e consequentemente uma desintensificação dessa alta na região mais central do país, mas pelo menos até o dia 30 ela ainda continua atuando bem e depois do dia 30 a gente tem essa desintensificação. Observando bem agora o que o modelo GFS mostra no acumulado de precipitação, a gente vê essa porção mais central do país
com a chuva aí diminuindo, né, a gente não tem um tempo seco mais estabelecido devido à atuação do sistema de alta pressão. Lá para o dia 7, dia 8, esse sistema ele é rompido e a gente vê o avanço de uma frente, mas ela já não tem tanta força, por exemplo, para ajudar a formar uma zona de convergência do Atlântico Sul às Acas, porque a gente já está caminhando, a gente já está no outono e indo em direção ao inverno, e durante o inverno essa região mais central apresenta um tempo seco mais definido do país, né? Então, e o que a gente observa aqui claramente é que a mais ao norte do país devemos continuar com a atuação das SIT, uma chuva bem definida nessa região e com a convecção bem clássica, né, típica para essa época do ano, e também aqui na porção mais centro-sul do país, ainda com a chuva ocorrendo, mas nada tão significativo. Isso é interessante notar, por quê? Porque o sul ele tem uma resposta bem rápida na vazão e na questão da energia natural afluente, né, nesse aumento rápido. Então a gente tem uma chuva acontecendo, uma chuva prevista também que a probabilidade de ocorrência é muito alta, mas que não deve ajudar tanto o sistema a ponto de mexer muito com o preço dessa região sul. Mas claro que o sul é meio nervoso. Então pode entrar, por exemplo, um complexo convectivo de mesoscala, um CCM, algum fenômeno lá que traga muita chuva e que os modelos atmosféricos não conseguem observar nas previsões. Então ficar atento e acompanhar diariamente o que vai acontecer. Com relação à temperatura, a gente vê claramente que devido à atuação dessa alta, nós temos uma temperatura prevista, né, bem maior do que realmente acontece nessa época no ano de acordo com a normal climatológica, o que já pode aí ser caracterizado como uma onda de calor que deve estar acontecendo e deve continuar acontecendo pelo menos para os próximos 5 dias, pegando principalmente a região sudeste do país. Observando agora o armazenamento de água no solo, a gente vê que essa porção mais aqui do quadrilátero dos reservatórios, com armazenamento de água no solo, ele está diminuindo gradativamente e deve continuar diminuindo pelo menos pelos próximos 3 dias, né? Que é até onde vai o horizonte final dessa previsão de armazenamento de água no solo. Região sul, a gente observa que não deve ter tanta diferença, porque está hoje, né, ainda é uma leve melhoria, devido principalmente à atuação de algum sistema frontal que vai acontecer nessa faixa mais costeira também na região sul ao longo dos próximos dias, e jamais essa porção aqui ao norte, né, e também parte do nordeste brasileiro, mostrando que devemos ter uma continuação do estado atual e uma manutenção do armazenamento de água no solo para os próximos 3 dias. Então as notas que a gente vem sempre falando, né? Região do quadrilátero dos reservatórios, que compreende as bacias de Serra da Mesa, Bacia de Três Marias, Paranaíba e Grande, deve apresentar redução de chuva nos próximos dias, também como as bacias do Xingu e do Tocantins devem apresentar. E com isso, o que a gente vê, né, é que nós teremos uma diminuição de água no solo nas bacias do quadrilátero dos reservatórios, porém a gente viu que choveu algum tempo atrás ainda nessa bacia do Xingu e na bacia do Tocantins. Como essas bacias elas são grandes, então a inércia dessa chuva até chegar a um determinado ponto do rio e seguir o seu curso, né, natural até os reservatórios de Belo Monte ou de Tucuruí, ele demora muito. Então ainda devemos observar uma manutenção do estado desses reservatórios, né, dessa vazão desses reservatórios alta como está hoje, ou se tiver uma redução, vai ser uma redução menor. Já a região sul deve apresentar uma diminuição nas vazões, principalmente porque o tempo seco voltou, tem uma chuva acontecendo, mas não está pegando as principais bacias, ela pega mais aí a faixa do litoral da região sul e as principais bacias, por exemplo, o Uruguai é praticamente estado de Santa Catarina completo. Então a gente não tem uma chuva completa no estado, né, pegando bem todo o estado, mas a gente tem uma chuva mais na costa do estado, próximo aí à região das praias, e que deve trazer uma chuva principalmente para as capitais, por exemplo. Só citando um exemplo, mas para a bacia em si, como a gente está com o olho no ciclo elétrico, não deve ser tão significativo.
E o destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, né? Principalmente porque ainda está acontecendo chuva na região centro-norte da Bolívia e essa água vai chegar na região de Virar Santo Antônio, que fica aí na bacia do Rio Madeira. Então a gente espera que tenha um aumento fraco gradativo ou a manutenção do estado das vazões ao longo dos próximos dias. Claro, pode ter uma leve redução, mas depois volta a subir levemente. E olhando agora as chuvas previstas pelos modelos que o ONS utiliza, né, o Operador Nacional do Sistema, o modelo europeu, esse MWF, mostra claramente a atuação desse sistema de alta pressão aqui sobre parte do sudeste, centro-oeste e parte do sul. Esse núcleo bem definido. Mostra também uma chuva ocorrendo aqui na região sul, mas notem que ou ela fica mais restrita aqui, a intensidade maior dessa chuva na região sul do Rio Grande do Sul, avança um pouco sobre o Rio Grande do Sul, ou aqui na costa de Santa Catarina, no Paraná, e também na costa da região sudeste. O ETA está meio bagunçado, mas se você observar, a gente vê aqui ainda, né, a atuação desse núcleo, claramente, e já o GEFES mostra um padrão bem semelhante ao que o modelo europeu está mostrando, com essa característica de atuação desse sistema de alta pressão nos próximos 10 dias. Ok? Então essa alta pressão deve permanecer, ela só deve começar a sair lá para o dia 7, dia 8 de abril. Com isso a atmosfera é liberada e se a gente tiver frentes ocorrendo e avançando no país, nós teremos aí o retorno das chuvas. E essas chuvas avançando podendo chegar até a região sudeste. Mas para essa época do ano, outono e inverno, claramente o que a gente observa pela normal climatológica é uma chuva mais concentrada na porção norte do país, como também na porção aí do cone sul do país, ok? Região mais ali centro-sul. Obrigado, pessoal, pela participação, paz e bem.